Depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negar pela terceira vez um pedido para adiar o depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido hoje na Polícia Federal sobre a participação dele naquela suposta tentativa de golpe de Estado. O Bruno Pinheiro já está a postos, o Bruno Silveira, perdão, já está a postos para a gente conversar um pouquinho a respeito do que está em vias de acontecer. O depoimento está marcado. Se ele vai falar ou não, aí são outros 500, né, Bruno? Bom dia de novo. Exatamente, Colombo. Bom dia para você, para a Lívia, para quem está nos acompanhando. Depoimento marcado para acontecer hoje às 2h30 na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Mas desde segunda-feira, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vem sinalizando que ele vai se manter em silêncio nesse depoimento. A defesa alega que não teve acesso aos autos dessa investigação, entrou com pedidos para acessar esses autos no STF, foram todos negados pelo ministro Alexandre de Moraes, que falou que os arquivos, os materiais que poderiam ser disponibilizados para a defesa nessa fase do inquérito já foram todos disponibilizados. Mas a defesa afirma que nesses autos ela não conseguiu acessar, por exemplo, conversas que foram encontradas nos celulares apreendidos durante essa operação da Polícia Federal, e também afirma que não teve acesso à delação premiada de Mauro Cid. Com esses autos que a defesa não conseguiu acessar, segundo ela não pode fazer uma ampla defesa, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a defesa, ela não vai ter paridade de armas nessa defesa do ex-presidente. Por isso, a sinalização é que hoje Bolsonaro permaneça durante toda a investigação dos agentes da Polícia Federal nesse depoimento em silêncio. Mas a defesa afirma que Bolsonaro quer sim colaborar com essas investigações e que, além de dar uma resposta às autoridades, o ex-presidente Jair Bolsonaro também quer dar uma resposta à sociedade de uma forma em geral. A princípio, então, hoje Bolsonaro vai permanecer em silêncio nesse depoimento, tanto que a defesa tentou, junto ao STF, o adiamento desse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa tentou argumentar também que, como Bolsonaro não iria se pronunciar, para que ele não comparecesse presencialmente na sede da Polícia Federal, o que também foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, Bolsonaro é aguardado na sede da Polícia Federal nesse depoimento, onde ele vai se manter em silêncio, Rafael. O ministro Alexandre de Moraes foi duro, inclusive, dizendo que não cabe ao depoente definir quando nem como vai prestar depoimento. Não é só o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, são vários depoimentos, todos ao mesmo tempo agora, não é isso? Exatamente. Olha, Rafael, a lista é grande. Eu vou citar aqui as pessoas que vão depor hoje na Polícia Federal. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército, Mário Fernandes, ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro, Almir Garnier, ex-comandante-geral da Marinha, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também vai ser ouvido pela PF hoje, além de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército, Braga Neto, ex-ministro e também ex-candidato a vice-presidente nas últimas eleições ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, além também de Bernardo Ferreira de Araújo e Ronald Ferreira de Araújo. Todos eles vão ser ouvidos ao mesmo tempo na Polícia Federal a partir das 2h30 da tarde. A ideia da PF é fazer esses depoimentos de forma simultânea para evitar que esses depoentes combinem versões de histórias. E um dos principais pontos que vai ser investigado hoje nesses depoimentos por parte da Polícia Federal é aquele vídeo que foi encontrado com o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, aquele vídeo da reunião ministerial que aconteceu em julho de 2022, onde supostamente, então, os membros do governo começaram a organizar, então, aquele suposto golpe de Estado. Esse vai ser um dos principais pontos que vai ser abordado, então, nesse depoimento na Polícia Federal. Os investigadores vão querer, então, ouvir desses depoentes as versões dessa história. Se eles pretendiam esse golpe, o que eles pretendiam com aquela reunião, com aquelas falas que foram abordadas nessa reunião. Então, o foco principal hoje desses depoimentos, né? A Polícia Federal vai investigar, então, vai abordar os depoentes sobre, principalmente, aquela reunião ministerial, além, claro, dos outros itens, dos outros temas que estão sendo conduzidos nessa investigação da Polícia Federal. Então,
hoje. Muita coisa vai acontecer aqui em Brasília. Por enquanto, Bolsonaro não vai se pronunciar. A gente não tem uma confirmação sobre os outros envolvidos, mas então a Polícia Federal vai fazer esses questionamentos contra essa lista grande de pessoas que vão depor ao mesmo tempo aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Rafael. Confrontá-los com os dados da reunião em que, por exemplo, o general Augusto Heleno, na época ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, falava em virar a mesa, dar soco na mesa antes da eleição, porque depois da eleição poderia ficar inviável. Tem outros elementos também, para além das imagens e do áudio daquela reunião, como, por exemplo, a confrontação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma reunião com os chefes das três forças no dia denunciado pelo Mauro Cid, na delação do Mauro Cid. O Mauro Cid disse que em determinada data ele recebeu os chefes das três forças para apresentar a tal da minuta golpista. Isso está comprovado pela agenda do Palácio do Planalto, pela entrada desses três chefes no Palácio do Planalto, ou seja, há dados, há elementos de avanço da investigação no sentido de tentar identificar a intenção e a colocação em prática de um suposto golpe de Estado. Eu uso suposto porque isso tem que ser provado pela investigação e depois aceito pelo Judiciário. Obrigado, viu, Bruno? Queria ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade. Desse dia importante, então, né, Zé Maria, na investigação que a Polícia Federal está fazendo, todo mundo prestando depoimento ao mesmo tempo, inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que sugere o silêncio hoje, ou seja, a defesa sugere que ele ficará em silêncio hoje, mas daqui a poucas horas, na Avenida Paulista, no domingo, ele promete falar para milhares de pessoas, o que pode significar aí alguma espécie de contrassenso, mas enfim, isso ele vai ter de responder mais tarde para a Polícia Federal. O que é que estão dizendo? Qual é o sentimento aí em Brasília, Zé Maria? Pois é, Rafael, em primeiro lugar, trata-se de uma acusação muito grave. A acusação de um golpe de Estado é uma acusação que deve mesmo ser investigada e os culpados devem ser punidos. Veja bem que na história da humanidade, todas as tentativas de insurreição, de golpes, as punições foram muito severas. Neste caso aí, não é só o vídeo desta reunião, já é grave, né? Mas existem outros pontos. Mas é preciso atribuir responsabilidades. Não há sinais claros de uma tentativa real de sublevação dos quartéis ou qualquer medida que possa indicar tomada violenta do poder. Mas é preciso, repito, investigar e é isso que está acontecendo. Quanto à reclamação dos advogados, é geral, um ponto comum. Todos os advogados de defesa de todos esses processos me procuram, a gente conversa, né? E eles falam do cerceamento do direito da defesa. Eles querem ter acesso a todo o inquérito. Só que esse inquérito é o fim do mundo, é muito grande. Existem várias conversas, existem sigilos, e aí o Supremo argumenta que não pode dar acesso ao inquérito inteiro a uma das defesas e apenas coloca à disposição dados sobre aquela defesa. E aí mora uma grande dúvida jurídica, que entendo que a OAB Nacional está devendo uma explicação e devendo um pedido formal ao Supremo sobre este direito de defesa. Foi lá, conversou, a ordem pela primeira vez demorou muito, mas não foi tão integral assim. Sobre o ato convocado pelo ex-presidente, ontem eu conversava com alguns aliados e dizia sobre o perigo deste ato, né? Ele poderia ser entendido pelo Supremo como um ato de desafio à Justiça, desafio ao Supremo. E me disseram, olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou que ninguém levasse faixas, nem de ataques ao Supremo, mas um ato público assim foge do controle. E aí me disseram o seguinte, que não resta a Jair Bolsonaro e família nenhuma outra opção a tomar uma atitude assim. Dizem que se ele recuar e se encastelar, será pior. Então essa é a situação.